Bom dia, irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja com todas vocês, também nossos irmãos que estão presentes também. Vamos proceder com o nosso último estudo na manhã de hoje. Estamos encerrando o livro de Ruth, nosso sétimo estudo, e se Deus permitir, vamos encerrar o livro hoje. Abra sua Bíblia, portanto, no livro de Ruth, pela última vez, capítulo 4. Livro de Ruth, capítulo 4. Nós vamos ler os últimos versículos desse livro, versículos 13 a 22. Ruth, capítulo 4, versículos 13 a 22. Vamos fazer o seguinte, vamos ler todos juntos esses versículos. Ruth, capítulo 4, versículos de 13 a 22. Todo mundo encontrou? Podemos ler todos juntos? Vamos lá? Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome. A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Nesse instante vamos fazer uma oração. Vou pedir para o nosso irmão Diácono Eli fazer uma oração, pedir a Deus que abençoe o estudo dessa manhã. Amém. Muito bem, irmãs. Hoje é o nosso último estudo nesse livro de Ruth. Foram sete estudos. E nós vamos, então, fechar hoje o livro de Ruth. Bom, fazendo uma breve revisão da história, de maneira muito resumida, né, já que nós estamos contando essa história já há algum tempo, o livro de Ruth conta a história de um casal, Noemi e Elimeleque, que saem da terra de Israel por causa de uma fome, vão para a terra de Moabe. Lá o esposo de Noemi e seus 2 filhos morrem. Noemi retorna para Israel com uma de suas noras, né, com Ruth. E quando elas voltam para Israel, Ruth vai colher, se encontra com Boaz, que era um parente de Elimeleque, a respeito do qual Noemi não mais lembrava, provavelmente ela não lembrava dele. Boaz é informado de que ele era um resgatador, que ele era parente de Noemi e que ele poderia exercer o resgate, ele poderia comprar os bens que Noemi tinha colocado à venda. Capítulo 4, verso 3 nos informa aí que Noemi tinha colocado as suas terras à venda. Boaz é informado desse fato, ele recebe um pedido de casamento de Ruth no capítulo 3. Na lição passada nós vimos que Boaz havia aceitado esse pedido
essa proposta feita por Ruth de exercer o resgate, mas que havia um obstáculo, né? Havia um parente. Era o costume da época que o parente mais próximo ele tivesse uma preferência. Ele tinha o direito de escolha em relação ao resgate antes do parente mais distante. Então Boaz mostra a sua honestidade, a sua hombridade, procurando esse parente mais próximo de Elimeleque e fazendo a proposta, dizendo a ele que ele poderia exercer o resgate em relação às terras de Noemi e casando-se com Ruth. O homem não aceita. Nós vimos toda a estratégia que Boaz usou, né? Boaz coloca ali quais eram as obrigações que ele ia ter que exercer e ele não aceita. É então quando Boaz firma ali diante de todo o povo, isso até o capítulo 4, verso 12, ele firma ali diante dos anciãos que ele havia chamado e do povo que já estava presenciando aquilo ali, ele firma um compromisso público então de se tornar o resgatador, de casar com Ruth e resgatar os bens de Noemi. Essa sessão que nós lemos hoje é o fechamento do livro. E é interessante perceber que nos capítulos 2 e 3, o foco da história esteve sobre Boaz e Ruth. Mas agora nós vemos que a história fecha nos fazendo voltar as atenções para Noemi. Até agora a gente estava vendo, até o capítulo 4, verso 12, a gente viu que a trama estava girando em torno desse possível casamento entre Ruth e Boaz. Mas no fim do livro, esses versículos que nós lemos, as atenções principais estão sobre Noemi. E não poderia deixar de ser assim, porque o livro começa falando sobre Noemi. Se você voltar aí para o capítulo 1, você vai ver que todo o capítulo 1 basicamente trata sobre Noemi. A história não começa com Ruth, apesar do livro ter recebido o nome dela. O livro começa falando sobre Noemi. O drama maior na história aqui é o drama de Noemi, de ter saído de Israel, perdido seu esposo, seus 2 filhos, e ter passado a viver uma vida de pobreza total. Então a história acaba fechando aí, nos fazendo colocar as atenções não sobre Ruth. Ruth vai aparecer pouco, inclusive, ela vai ser mencionada só uma vez aqui nessa parte final, mas sobre Noemi. E é interessante perceber que a história termina também nos contando o nascimento de uma criança. O nascimento de Obed, filho de Ruth e Boaz, é narrado nesses versículos. E esse é um fato, minhas irmãs, interessante que o autor coloca para fechar o livro, porque é um fato representativo da mudança que Ruth experimentou em relação ao começo do livro e ao final. Ruth era moabita, isso já foi dito inúmeras vezes. Ela era de Moabe, adorava os deuses de Moabe. O principal deus do povo moabita era um deus chamado Quemos ou Camus. E uma das formas de adoração desse deus era o sacrifício de crianças. Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 3, versos 26 e 27. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, 2 versículos 26 e 27. Quem achar, a primeira pessoa que achar aí, pode ler esses 2 versos. 2 Reis 3, 26 e 27. Pode ler, socorro. Esse texto narra aí uma ocasião em que o povo de Israel está guerreando com o povo de Moabe, e aí o rei de Moabe se vê ali afligido pela guerra, ele vê que está perdendo a guerra, e ele tenta agradar a divindade de Moabe, era esse deus chamado Camus ou Quemos. Como é que ele tenta agradar a sua divindade para vencer a guerra? Ele sacrifica o seu próprio filho, ele sacrifica o seu primogênito. Então vocês vejam que no começo do livro era a esse Deus que Ruth adorava. Um Deus que era servido pelo sacrifício de crianças. Só que quando ela passa a ser uma adoradora do Deus verdadeiro, de Yahvé, do Deus de Israel, esse Deus não aceita o sacrifício
de seres humanos, né? Inclusive, quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, aos 45 do segundo tempo, o que é que Deus faz? Ele impede que Abraão fizesse aquilo, exatamente para mostrar que, diferentemente dos deuses pagãos, Deus não se agradava do sacrifício de crianças. É exatamente o contrário que acontece. No final do livro de Ruth, nós vemos que nasce uma criança. Deus é glorificado, ele é servido, providenciando o nascimento de uma criança. Então, só um detalhe aí interessante para ver o contraste entre o Deus dos Moabitas, que se agradava da morte das crianças, o que acontece também hoje, né, em que o Deus secular tem se agradado da morte de crianças na forma do aborto, não é isso? O Deus secularismo, enquanto que o Deus a quem nós servimos, Yahvé, é o Deus que concede crianças, é o Deus que faz nascer pessoas. Pode falar, Vilma. Religioso. Ela sacrificaria. Perfeitamente. Bom, tem um detalhe aqui sobre o nascimento de Obed que eu não citei semana passada, mas vale a pena a gente pensar. Eu coloquei a pergunta ali. Um nascimento sobrenatural, veja aí o versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Aqui nós temos narrado então o casamento. O casamento deles não aconteceu na sessão anterior. O que aconteceu antes foi o compromisso que Boaz fez diante do povo de se casar com Ruth, mas ali não foi ainda o casamento. O casamento acontece aqui no verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, atenção para essa expressão, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Veja como o autor coloca uma ênfase para que nós entendamos que foi Deus que deu esse filho, o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho, Obed. Alguns comentaristas acreditam que talvez Ruth fosse estéril. Essa informação não é dada de maneira explícita no livro, então não é algo assim inquestionável, mas é uma possibilidade. E o livro nos dá algumas pistas de que isso é possível. Primeira delas, alguém abra e leia de novo aí, volta aí um pouquinho para o capítulo 1, verso 4 de Ruth. Outra pessoa aí, Ruth capítulo 1, versículo 4. O texto nos informa que depois que Malom, que era o esposo de Ruth, se casou com ela, eles passaram mais 10 anos lá até que Malom e Quilion vieram a morrer. Vejam, nessa época não era um costume que os casais assim esperassem para ter filhos, né? No mundo antigo, casou, já começa a tentativa de procriar. Então o fato de Ruth passar 10 anos casada com Quilion e não terem vindo filhos, que é uma coisa que o livro nos informa claramente, que quando Malom e Quilion quando eles morreram, não havia outros descendentes ali de Noemi. O fato então de que Ruth passa 10 anos casada e ainda não tinha filhos, é um indicativo de que talvez ela tivesse dificuldades. É quase que uma certeza que o livro dá de que ela tinha alguma dificuldade nesse sentido. Um outro indício que o livro dá sobre isso está no capítulo 4, verso 11. Vejam aí, Ruth capítulo 4, verso 11, porque nós vamos ter a menção de uma mulher que também era estéril. Outra pessoa lê aí, capítulo 4, versículo 11. Nós temos a menção aí a duas mulheres, Raquel e Lia. Eu expliquei semana passada, elas são mencionadas aqui porque elas são as mães de Israel. Delas nasceram os homens que deram nome às 12 tribos de Israel. Mas uma dessas mulheres aqui, se você lembrar do relato de Gênesis, era estéril. Quem era? Lia ou Raquel? Raquel. Raquel era estéril, né? Aliás, era um padrão bastante comum no livro de Gênesis. Você vai ver que Sara era estéril, que a Raquel era estéril. É um padrão bastante comum que a gente vai perceber no relato antigo. Então, o fato de Raquel ser mencionada pode indicar que Ruth também era estéril. Isso associado ao fato de que ela passou ali 10 anos casada e não tinha filhos. Então, o fato é que o Senhor dá esse filho
a Ruth no verso 13. Versículo 14, agora nós vamos ver que as mulheres da cidade de Belém de Efrata, as mesmas mulheres que tinham aparecido lá no capítulo 1, versos 20 e 21, aquelas mulheres que quando Noemi chegou em Belém disseram, é aquela Noemi, aí Noemi responde dizendo, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Então essas mesmas mulheres, elas vão retornar para a nossa história, vão retornar para o cenário, trazendo um novo cântico, dizendo outras coisas sobre Noemi, diferente daquelas que elas haviam dito lá no começo do livro. Então, versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, a Noemi, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Então eles agora estão louvando Noemi, louvando o Senhor em face de Noemi, por causa do nascimento de Obed, que é neto de Noemi. Lembrando que ele é um neto por consideração, já que nem Noemi nem Boaz eram filhos de Noemi. Agora tem um detalhe interessante aí, eu queria que vocês me ajudassem aí. O texto diz aí, versículo 14, o seguinte, não deixou de te dar um neto que será o teu resgatador. Na lição passada, nas últimas 2 ou 3 lições, quem foi que no livro exerceu o papel de resgatador? Boaz, não foi? Não foi Boaz não é Boaz que era parente de Elimeleque, e por isso, segundo a lei, ele tinha o direito de ser o resgatador. Então por que que agora Obed é chamado de resgatador? O que é que vocês acham? Também, no futuro ele vai herdar os bens da família. Nesse sentido ele também é o resgatador. Mas tem um outro sentido aqui que o autor quer que a gente pegue. Oi? Também. Malom. Pronto. Todas essas respostas dadas estão corretas, mas o ponto que eu estava tentando assim, acertar com a flecha é o que a Regiane falou. Vejam, lembra que eu expliquei semana passada que Boaz exerceu 2 papéis, não foi? Ele exerceu o resgate em relação aos bens de Noemi, e em relação a Ruth, ele exerceu o levirato. Como parente de Malom, ele se casou com Ruth. E eu lembro que eu expliquei que essas 2 leis, em que pese na lei de Israel não estivessem associadas, a lei não dizia que o cunhado, que é o levirato, aquele que exerce o levirato, pela lei ele não era obrigado a também ser o resgatador, nem vice-versa. Mas nesse caso seria obrigatório. Por quê? Porque Noemi e Ruth eram viúvas. Então, mesmo que Boaz resgatasse os bens, comprasse os bens e esses bens continuassem na família, se uma delas não se casasse, não tivesse filhos, no futuro o que é que ia acontecer com esses bens? Eles iam se perder. Então, o resgate precisava ser exercido junto com o levirato. Isso nos mostra que o objetivo da lei, desses mandamentos, não era simplesmente conservar os bens da família, não era simplesmente evitar a pobreza. Eu expliquei isso já algumas vezes, mas esse não era o único objetivo. O objetivo dessas leis era conservar o nome da pessoa. A ideia de você conservar o nome. E no Antigo Testamento isso é uma ideia que sempre aparece. Os personagens bíblicos estão querendo ter filhos para conservar o seu nome na terra. Aí entra o que Regiane falou. Uma vez que Boaz exerceu o levirato, Obed, biologicamente, obviamente era filho de Boaz, mas legalmente ele era filho de Malom. Então, por isso que Obed é chamado de resgatador. Ele não é resgatador dos bens, ele é resgatador do nome de Elimeleque, Malom e Quilion. Vocês entenderam isso? Vejam, o livro de Ruth tem essas coisas aí. Dava para sair no Caso de Família, né? Essa história toda aí, no SBT, né? Mas, obviamente, não naquele nível moral lá, mas num nível muito mais elevado. Mas a história é complicada. Mas a gente precisa entender para saber por que ele é chamado de resgatador. Ele seria o resgatador do nome. E aí nós vemos que é proferida sobre
Obed, né, no versículo 14, finalzinho, a mesma bênção que foi proferida sobre Boaz, e seja afamado em Israel o nome deste. Por fim, ainda falando sobre Obed, o versículo 15 vai dizer o seguinte: ele, falando ainda sobre Obed, será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Até aqui por enquanto. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. As mulheres dizem aqui que, além de ser o resgatador do nome, além de ser alguém que iria conservar o nome da família na terra, Obed seria também o consolador de Noemi, da sua avó, na sua velhice. Isso pode significar, isso pode mostrar que talvez, é uma possibilidade que os comentaristas colocam, possivelmente, quando Obed nasceu, é possível que Boaz tivesse morrido. Isso é uma possibilidade, pelo tom da conversa aqui. É possível que ou Ruth, ou até mesmo Boaz, um dos dois, tivessem falecido aqui e Noemi, mais uma vez, tivesse sofrido uma perda de parentes, mas agora Deus tenha conservado, pelo menos, Obed. Por isso vai ser dito aí que ele será o consolador, ele seria o companheiro de Noemi durante a sua velhice. Um outro indício disso é o fato de que a gente sabe, isso já foi explicado, que Boaz era um homem mais velho. Ele era mais velho do que Ruth. Então isso reforça, isso dá força à possibilidade de que ele tenha falecido algum tempo depois do casamento, né? Uma outra possibilidade, como eu já expliquei aqui, Boaz era possivelmente um herói de guerra. Lembra que eu expliquei isso? É possível que ele tenha lutado na guerra de Gideão, na revolta de Gideão. Só que a gente sabe muito bem que durante o período dos juízes, o povo de Israel era oprimido, entrava em guerra, Deus concedia libertação e logo depois o que acontecia? O povo se rebelava de novo. O que é que Deus fazia? Mandava outro povo. Pode ter sido que Boaz tenha se envolvido em outra guerra e nessa segunda batalha ele tenha falecido. Isso aqui tudo que eu estou dizendo são possibilidades, mas o fato é que o que a gente tem de certeza é que Obed seria o consolador, seria o companheiro na velhice de Noemi. E agora, pode falar. Não. Seria um cuidador. Nesse caso seria um cuidador, exatamente. Por fim, nós vamos ter aqui um louvor à pessoa de Ruth. E aí nós vamos ver que nessa parte final aqui, Ruth só é mencionada uma vez. É interessante que não seria nenhum exagero se o nome do livro fosse o livro de Noemi. Não seria exagero, não seria errado. Vale lembrar que os autores eles não colocaram títulos nos livros. Os títulos foram colocados pelos organizadores depois. Mas se o título do livro fosse o livro de Noemi, talvez até fosse história. O fone está danado. Porque a história termina realmente com ela. Nós temos apenas uma menção de Ruth que vai vir agora. Pois tua nora, a nora, versículo 15, a nora de Noemi, que te ama, o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Lembram que no começo do livro, quando Noemi chega em Israel, ela diz assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o Senhor tornou, vou parafrasear aqui, Noemi diz, porque o Senhor tornou amarga a minha vida e me deixou pobre, já que a palavra Mara significa pobre. Então ela estava dizendo, Deus tomou meu esposo, tomou meus 2 filhos, só me deixou essa nora aqui, ele me deixou sem nada, me tornou pobre. Vejam como aquela afirmação lá do capítulo 1, verso 20, ela é contrariada aqui nesse versículo, já que é dito aí que Ruth era uma nora melhor do que 7 filhos. E essa menção, pode falar, viu? Uso presente, né? Exatamente, uso presente, né? Pode ter sido realmente Boaz que tenha falecido. Então ela vai dizer que a Ruth seria melhor do que 7 filhos. Essa menção de 7 filhos, ela é importante porque ela aparece aí logo depois, aí veja aí, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 5. Alguém leia, por favor.
1 Samuel capítulo 2, versículo 5. Vejam, aqui nós temos o cântico de quem? Esse texto está dentro do cântico de Ana. Quem foi Ana? Era aquela mulher que era esposa de Eucana, né? E também era estéril. Isso é um padrão muito comum no Antigo Testamento. A Escritura trabalhar com essa ideia de mulheres que não podem ter filhos, vindo a dar filhos. Então, aqui nós temos o cântico de Ana depois que a sua oração é respondida. Depois que ela consegue ter um filho, esse filho é Samuel. E aí nesse versículo aqui, ela vai descrever a ação de Deus transformando a sorte de alguém que necessita. E ela vai dizer que até mesmo a estéril tem 7 filhos. Então, Ana está descrevendo aqui uma mudança que Deus opera na vida da pessoa, tirando-a da pior situação e levando-a para a situação máxima. Até a estéril, a que tem 0 filhos, passa a ter 7 filhos. O número 7 na Escritura é um número bastante representativo. Ele significa completude, significa algo quase que santo. Então vejam que a ideia de uma mulher que tem 7 filhos é a figura da esposa perfeita no Antigo Testamento. Ela conseguiu dar 7 filhos ao seu esposo. O texto vai dizer que Ruth, por outro lado, era melhor do que 7 filhos. Uma nora que é melhor do que 7 filhos. Tudo isso nos ajuda a ver como Deus está mudando a sorte de Noemi. Veja essas informações e vá comparando com o capítulo 1. Como ela chegou de volta em Israel e como ela termina o livro. Nós vamos ver ainda que nos versículos 16 e 17, Deus ainda continua a mudar a sorte da sua serva de Noemi. Versículo 16. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Verso 17 também. As vizinhas lhe deram nome dizendo, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Aqui nós temos narrada uma espécie de adoção formal, uma possível adoção formal que Noemi exerceu em relação a Obed. Veja que no versículo 17 a gente tem uma informação que chama a atenção. Verso 17. A Noemi nasceu um filho. Quem foi que deu à luz a Obed? Ruth. Mas veja o que é dito. A Noemi nasceu um filho. Além disso, no verso 16, nós temos a informação de que Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, no colo. Ou seja, Noemi era a cuidadora de Obed. Isso pode apontar para 2 coisas. Possivelmente, depois de um tempo, Noemi pode ter morrido, e aí os cuidados do menino ficaram com Noemi. Eu falei Ruth antes, né? Possivelmente Ruth pode ter morrido e os cuidados ficaram com Noemi. Ou uma segunda opção é que Ruth, e aí esse é um detalhe interessante, pode ter sido que Ruth entregou liberalmente o filho a Noemi. Entregou literalmente para ele. Isso. E aí seria uma espécie de adoção formal. Ou seja, Ruth pode ter tido o filho e entregado os cuidados dele para Noemi. Pode falar, Jane. É outra possibilidade também. Vejam, a gente sabe disso porque o versículo 16, ele nos dá a entender que realmente Noemi assumiu a postura de mãe da criança. Isso aqui não é um momento. O autor não está dizendo assim, que teve uma hora que Noemi pôs ele no colo. Essa não é a informação que o texto quer passar. O texto quer nos dar a informação de que Noemi passou a cuidar da criança, que ela criou a criança. Compare esse texto aí, vou pedir para alguém abrir, em Números capítulo 11, verso 12. Números capítulo 11, versículo 12. Aqui nós vamos encontrar Moisés falando com Deus, ele vai dizer algo que lança luz sobre o nosso texto. Quem achou pode ler, viu?
Veja, esse é um momento em que Moisés está murmurando um pouquinho com Deus por causa do peso do cuidado em relação ao povo. Aí o que é que Moisés vai dizer ao Senhor? Veja como é interessante e lança luz sobre o texto lá. Por acaso eu sou mãe, né? Por acaso eu dei a luz a esse povo para carregar no colo? Regaço é o mesmo que colo. Então você veja que esse texto nos mostra que a função de cuidar, a função de trazer pelo colo a criança é a função da mãe, daquela que deu a luz. É o que Noemi faz. A partir do momento em que ela passa a cuidar de Obed, ela assume a posição de mãe. Por isso, no verso 17, eu já falei isso, as mulheres vão dizer que a Noemi nasceu um filho. Então nós temos duas possibilidades. Ruth pode ter falecido, e aí naturalmente os cuidados de Obed ficaram com Noemi. Mas, sinceramente, eu acho que o texto quer mostrar que Ruth entregou os cuidados da criança a Noemi. E faria todo sentido, porque se essa for a opção, se for isso que aconteceu, nós vamos encontrar Ruth sendo benevolente com a sua sogra pela terceira vez. A primeira no capítulo 1, quando ela teve a opção de voltar para Moabe, mas foi que ela disse, não vou voltar, né? Eu vou com você. Escolheu Noemi. Inclusive ela chega a dizer, onde você morrer, é lá que eu vou morrer. Vou ficar com você até o fim da sua vida. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa foi a primeira benevolência. A segunda é referida por Boaz no capítulo 3, verso 10. Quando Boaz vai dizer que Ruth tinha opções. Ela poderia ter se casado com jovens, né? Ela se casou com Boaz, um homem mais velho, correndo o risco de ficar viúva de novo, já que ele era mais velho. Mas Ruth escolhe se casar com Boaz para beneficiar Noemi. Porque casando-se com Boaz, é que Noemi poderia ter os seus bens resgatados. Por isso que lá no capítulo 3, verso 10, Boaz vai dizer que esta última benevolência é maior do que a primeira. Então essa é a segunda vez que nós vemos, na verdade, Ruth exercendo graça sobre a sua sogra. Se o que nós temos aqui é que Ruth entregou, assim, benevolentemente, seu próprio filho para sua sogra, e eu acho que o texto quer terminar nos mostrando isso. Eu fico com essa impressão. Roubou meu argumento, ia dizer agora. Exatamente isso. Estou brincando, viu? Mas é isso mesmo. Então, se essa for a opção, nós vamos encontrar essa tríade de benevolência. 3 vezes. A história toda. A história inteira é isso que vai acontecer. Então, faria todo sentido, porque nós encontraríamos aí um exercício de renúncia no começo, no meio e no fim da história, fechando. E, obviamente, foi o que Vilma falou, nós teríamos aí, obviamente, um link quase que idêntico entre Ruth e Ana. Ambas podem até ter sido as duas estéreis também, que seria outra semelhança, ao terem o seu filho, entregam ao outro. Né? Ruth teria entregado a Noemi, e Ana, a gente sabe, ela entregou ao próprio Deus, entregou ao templo para o serviço do Senhor. Então nós vemos aí que possivelmente foi isso que aconteceu. Já falamos sobre isso, mas vale a pena repetir. Por Boaz ter exercido o levirato, já expliquei isso, a criança era oficialmente filha de quem? De Malom. E, portanto, descendente de Elimeleque e de Noemi. Então, essa característica, o fato de que aquele filho era um filho fruto de levirato, legalmente era filho de Malom, talvez tenha sido isso que tenha movido Ruth a entregar essa criança. Então, já que ela é legalmente de Noemi, de Elimeleque, de Malom, então eu vou tornar fático o que já é de direito. Poderia ser isso. O fato é que o que a passagem quer que nós enxerguemos é a graça, é esse caráter renunciador de Ruth. E aí eu vou dar um spoiler aqui já do próximo livro que a gente vai ver. Esté também vai apresentar essa característica. Lembra que ela é introduzida no templo e tem uma hora que Mordecai manda dar uma bronca nela lá? Olha, você não pense que porque você está no templo aí você vai escapar, não. Porque havia um decreto para
para que os outros povos fossem autorizados a subjugar os judeus, né? Você não pensa que você vai escapar, não. Na verdade, é exatamente por isso que Deus te colocou aí. Então, vocês vejam, Esther também vai entrar nesse dilema. Ela tinha a opção de se calar, se passar por uma mulher estrangeira e viver a vida inteira, uma vida de regalias dentro do templo. Ela se coloca em risco, revela a sua identidade como judia em favor do seu povo. Renuncia ao interesse próprio em favor do seu povo. A diferença é que Ruth faz isso em relação a uma pessoa. E Esther vai fazer isso em favor de todo o seu povo. E aí nós percebemos outra característica, outra informação importante aí, verso 17, é que foram as vizinhas que batizaram o menino. A história realmente, não existe história mais complicada do que essa, não. Não foi nem os pais, não foi nem Noemi que deram nome à criança. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Então elas colocam o nome de Obed, eu coloquei a informação ali, talvez seja algo que o autor queira que nós vejamos. Obed, do hebraico, significa Ebed. A palavra é Ebed, na verdade significa servo. E isso tem tudo a ver com o que elas disseram no versículo 15. Ele, Obed, será o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Então, parece que as vizinhas veem todo esse contexto em que a criança nasce e parece escolher esse nome para mostrar qual é a função que ele vai desempenhar, uma função de serviço. E vejam que Obed, portanto, ele é predestinado a exercer o mesmo papel que sua mãe exerceu. Como Regiane bem salientou, durante todo o livro a gente vê que Ruth não faz a sua própria vontade, mas vive para servir a sua sogra. Da mesma forma, Obed é como que predestinado, aqui através do seu próprio nome, a também exercer esse papel. Todos esses versículos, irmãs, que eu estou trazendo aqui, vocês percebem que o nosso texto aqui é um texto mais simples, eu acho até que eu vou terminar com uma certa folga de tempo, mas tudo isso está mostrando como Deus restaurou totalmente a sorte de Noemi ao longo do livro. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele diz o seguinte, comentando essa parte do livro, né? Quando ela, Noemi, perdeu seu marido e filhos, Deus deu a ela Ruth. Quando ela pensou num resgatador, Deus deu a ela Boaz. Quando Ruth casou-se com Boaz, Deus deu a ela o quê? Um filho. Então vocês vejam que o propósito dessa perícope aqui, dessa passagem, desse trecho do livro, é exatamente mostrar como Noemi estava errada quando ela chegou em Israel. Como aquela visão de um Deus que não mais se preocupava com ela, se é que a gente pode usar essa expressão de se preocupar, mas com um Deus que não mais cuidava dela, como aquela visão estava errada. E é interessante como Noemi ela não consegue ver isso durante o livro. Mas Deus estava todo o tempo servindo a Noemi. Tem outra característica interessante do livro, e acho que vocês perceberam isso, é que a ideia do mantimento, a ideia do pão, é uma ideia presente no livro inteiro. Perceberam isso durante o livro? Porque foi que Elimeleque e Noemi saíram de Israel? Porque não havia pão. Não foi isso? Porque tinha uma fome. Quando foi que Noemi voltou? Quando houve pão. Não é assim? Porque foi que Ruth foi trabalhar no campo? Porque ela precisava de sustento. Não é? Como foi que Boaz serviu a Ruth, dando-lhe alimento? Vocês viram que várias vezes Boaz fez isso, né? Então, vejam que em que ocasião houve o pedido de casamento ali de Ruth e Boaz? Na separação dos grãos. Então, vocês vejam que essa questão do pão, do mantimento, ela percorre toda a história. Mas é interessante notar como Deus não cuidou de Noemi, em primeiro lugar, dando pão a ela, dando sustento, mas dando... O que é que vocês diriam? Qual foram as três coisas que Deus deu ali na frase? Dando pessoas. Dando pessoas. Não é isso? Quando ela perdeu seu marido e filhos, como foi que Deus restituiu isso? Com uma pessoa, com Ruth, que vale mais do que 7 filhos, segundo o próprio livro, não é isso? Quando elas precisaram de mantimento, não foi simplesmente mantimento que Deus deu uma pessoa, Boaz, não é isso? E quando, Noemi
Ainda bem que Esté tem menos nomes. São. E quando Noemi precisou de uma posteridade, como foi que Deus respondeu isso? Com outra pessoa, com Obed. Então vocês vejam que apesar do livro ter esse roteiro falimentar, né, falando sobre alimento, sobre pão, sobre sustento, sobre pobreza, isso é só a camada de cima do livro. A real história do livro é como Deus abençoa concedendo pessoas. Vejam como isso é poderoso para nos ensinar nos tempos em que nós vivemos, em que a nossa sociedade é tão materialista, né? Materialista. Deus nos abençoa, acima de tudo, com pessoas. Por exemplo, os membros da igreja. O fato de nós termos uns aos outros, de estarmos na mesma igreja, numa mesma membresia, isso é uma bênção de Deus. Isso é o verdadeiro sustento de Deus. Pode falar, Vera. Qualquer coisa. Essa história aí é literalmente a materialização do que a gente está vendo aqui. Hoje de manhã, antes de vir para a igreja, eu estava se arrumando, eu estava comentando com o Islane assim, falando sobre algumas coisas, sobre as crianças da igreja. O Islane fala muito por causa da classe. Aí a gente estava comentando alguma coisa sobre como é bom, e como mais do que bom, é bonito, no sentido de ser realmente belo, assim. Você ter conhecido uma pessoa na igreja e estar presente no casamento, no batizado dos filhos, e ver os filhos crescer, e daqui a pouco esses filhos casam, você está lá no casamento também. Veja, numa sociedade materialista, assim, numa sociedade econômica como a nossa, rememorar essas coisas, entender o caráter do Evangelho como sendo a reunião de pessoas num mesmo povo, especialmente na nossa denominação, que subscreve a teologia do pacto. Deus entrou em um pacto por meio de Jesus Cristo e comprou para si um povo. Isso é muito educativo para nós. Pode falar. Uhum. Sim. Exatamente. Tá certo. É isso mesmo. Então, tudo isso, a benevolência de Deus sobre Noemi, contraria e reverte a perspectiva do capítulo 1, versos 20 e 21. Vamos só ler esses dois versículos, eu vou ler,
só para a gente notar a mudança de tom em Noemi, certo? Capítulo 1, versos 20 e 21. Porém ela lhes dizia para as mulheres, né? Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Até aqui. Então vejam que a perspectiva e o tom, até textual mesmo, muda completamente. O objetivo maior e final, no entanto, era trazer ao mundo o rei Davi, capítulo 4, versos 17 a 22, aquele que seria o maior rei de Israel. Aí agora a gente é introduzido à genealogia que termina o livro. Veja aí, capítulo 4, a partir do verso 17. Desculpa, a partir do verso 18. São estas, pois, as gerações de Pérez. Por que ele começa com Pérez? Eu expliquei semana passada, porque Pérez foi o originador do principal tronco da tribo de Judá. De onde vai vir Davi. Então, por isso que ele começa com Pérez, certo? Essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, está aqui o nosso personagem Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Então vejam que apesar de o livro ele ter a preocupação de nos mostrar o fim de Noemi, porque ela é a personagem principal do livro, nós podemos colocar assim, mas ele coloca essa genealogia no final para que a gente entenda que tudo isso que foi feito não tinha a ver somente com Noemi, nem com Ruth, nem com Boaz, nem com Obed, mas com algo maior, que no contexto aqui para Israel era trazer à existência aquele que seria o maior rei de Israel, o rei mais representativo de Israel, Davi. Vocês lembram que no primeiro estudo eu disse que um dos objetivos da escritura do livro de Ruth era legitimar o reinado de Davi, já que seus bisavós eram estrangeiros. Ruth, moabita, e Boaz era israelita, mas quem era a mãe de Boaz? Raabe. E Raabe não era israelita, era de Jericó. Lembram disso? Lá no começo do livro de Josué. Então, poderia haver algum tipo de contestação em relação a Davi por isso, por causa da sua ascendência gentílica. O livro é escrito para mostrar que, em que pese houvesse gentios na sua árvore genealógica, esses gentios, no entanto, eram israelitas do coração. E por isso, Davi era um rei legítimo. Então, vejam, o livro ele fala sobre Noemi, mas no final ele dá essa nota para que a gente entenda que o objetivo era maior, que o contexto, ou melhor, que o propósito de tudo isso tinha a ver com algo maior do que simplesmente Noemi. Isso para os leitores do livro de Ruth, para quem lesse o livro de Ruth. Mas para nós que temos não apenas o livro de Ruth, mas toda a Escritura, a gente sabe que essa história tem a ver não só com Noemi, não só com Davi, mas com algo ainda maior. De Davi viria quem? O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o resgatador por excelência. Então vejam que quando a gente lê a história, a gente percebe que aqueles fatos ali se passando nos campos tinham a ver com coisas muito maiores. É interessante perceber que Noemi não sabia disso. Noemi não sabia que dela viria Davi. Ela morreu antes, com certeza. Muito menos Jesus Cristo. Então vejam que quem leu o livro de Ruth teve uma visão dos fatos mais ampla do que a própria personagem. E nós que estamos aqui em São Bento do Una, milhares de anos depois, temos uma visão ainda mais ampla do que os leitores originais. Isso nos traz, minhas irmãs, uma verdade que nós precisamos lembrar. Eu vou citar aí, o comentarista Leon Morris comenta o livro de Ruth, ele diz o seguinte: a mão de Deus cobre a história toda, a história do livro, né? Ele executa seu propósito geração após geração. Visto que somos limitados a uma única vida, cada um de nós vê apenas um pouquinho daquilo que acontece. Foi o caso de Noemi, né? Ela só viu uma parte do que aconteceu. Nós é que vemos o todo. Uma genealogia é uma maneira extraordinária de trazer diante dos nossos olhos a continuidade dos propósitos de Deus através dos tempos. O processo histórico não é casual. Há um propósito em tudo. Esse propósito é o propósito
de Deus. Então, o comentarista aí, ele coloca para nós um fato que precisa ser reconhecido. Estava pensando nisso enquanto eu preparava o estudo durante a semana. E ele, perspicazmente, ele coloca para nós aí que nós, como personagens finitos, como pessoas finitas, pessoas que vivem nesse mundo durante um tempo, é o salmista que vai dizer que a vida do homem sobe a 60, 70 anos, em havendo vigor, 80, né? Zuzinha tem vigor, já passou de 80. Então, mas, mesmo assim, são personagens finitos. O autor vai colocar que porque nós somos personagens finitos, a gente só vê uma parte da história. Nas animações antigas, nos filmes de desenho, os desenhos, hoje não, porque são feitos de maneira computadorizada, mas antigamente eles eram feitos através de fotos. Você pegava várias fotos de um mesmo personagem e ia mudando a posição dele, e quando você reproduzia todas as imagens de maneira muito rápida, é essa reprodução rápida que dá a ilusão de movimento. Tem alguns vídeos no YouTube sobre isso, inclusive. Esses desenhos são chamados de frames. São frames. São fotografias de um momento, certo? Nós só temos acesso a alguns frames da história. Nós não temos acesso completo à história toda. E é exatamente por isso que muitas vezes nós vivemos uma vida distante ou um pouco alheia, digamos assim, ao propósito de Deus. Por que é que muitas vezes a gente vive uma vida autocentrada? Sabe? Uma vida centrada em si mesmo. Por que é que muitas vezes nossas preocupações são apenas conosco mesmo e a nossa cosmovisão gira em torno daquilo que acontece conosco, das nossas experiências? A resposta é que nós temos a tendência de visualizar o mundo e a história a partir da nossa experiência finita. Como se o universo tivesse começado no dia em que eu nasci e como se ele fosse terminar no dia em que eu morrer. Vocês conseguiram pegar o que eu estou dizendo? O que nós precisamos fazer, portanto, é entender que o enredo é maior. O enredo é feito por Deus. E ele é maior do que as nossas vidas. Esse enredo começou na criação e vai terminar na consumação. Dentro desse enredo, nós somos personagens. E vou dizer mais uma coisa, nós somos quase que figurantes, viu? Quase que figurantes. O protagonista da história é o Senhor Jesus Cristo. Nós, seus servos, somos coadjuvantes. E, na verdade, dado o número de atores que há participando nisso, coadjuvantes. O meu papel ele é muito pequeno nisso. Então eu preciso alargar a minha visão, entender a visão do todo, entender a perspectiva do todo, para que eu viva uma vida voltada para fazer a vontade de Deus. Tornando a coisa mais prática. Quando nós entendemos, minhas irmãs, que nós estamos aqui simplesmente para participar por alguns anos do roteiro de Deus, quando eu entender isso, aí eu vou perceber que minhas preocupações não devem ser tão mesquinhas como geralmente são. Está entendendo? Mas devem ser as preocupações que realmente importam, aquilo que vai contribuir para o roteiro, para a eternidade. Quando nós entendermos isso, se nós entendermos isso, aí eu vou perceber que a minha função aqui é dar a minha contribuição, é participar através da vocação que Deus deu, fazendo o que Ele me chamou para fazer, para contribuir com esse roteiro. Vocês entenderam isso? Então vejam que... Pode falar, Jane? Sim. Isso. Graças a Deus. A nossa tendência, do ser humano, né, qualquer um, como eu falei, eu estou até sendo um pouco repetitivo, mas de realmente... É interessante perceber como as biografias, elas são geralmente feitas fazendo a pessoa pensar no que ela fez por si mesma.
fulano de tal nasceu em tal ano e cresceu e se tornou isso e atingiu não sei o quê e depois morreu. Só que geralmente quando a Bíblia traz biografias, a preocupação da Escritura não é mostrar o que a pessoa fez em relação a si mesma, mas como ela pegou o bastão antes dela, da fé, e entregou para o próximo. E é o que Jane falou agora. É construir, é solidificar a fé na qual nós cremos e entregar para a próxima geração. Nosso papel é esse. E foi exatamente o que Noemi acaba entendendo no final do livro. Um pregador batista do século XIX, chamado Spurgeon, ele diz o seguinte: a providência ordenou todas as coisas sabiamente. A providência de Deus, obviamente. E se nossos olhos fossem abertos, nos prostraríamos em reverência adoradora e engrandeceríamos ao Deus que fez bem todas as coisas. Nossa visão será fortalecida um dia, de tal forma que veremos o fim desde o começo. E então entenderemos que o Senhor faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então a gente entende o livro, a gente entende tudo que aconteceu quando a gente olha em retrospectiva. Quando você olha do final, e quando Noemi olhou do final para o começo, aí ela entendeu a história. A mesma coisa acontecerá conosco. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente não entende bem. O que é que Deus está fazendo assim? Mas a gente não entende porque a gente ainda não consegue olhar em retrospectiva. Só que lá no final da história, quando a gente olhar para tudo de trás para frente, aí assim como no livro de Ruth, vai tudo fazer sentido. E aí ficará muito claro que o Senhor fez tudo para o bem daqueles que amam a Ele. O que é que a gente tira como lição? Vejam como a gente consegue fazer alguns paralelos. Primeiro, como Obed foi dado a Noemi, Deus nos deu um filho, seu filho, para ser também o nosso resgatador. Abra aí no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Outra pessoa abra aí já, por favor, em Gálatas 3,13. Isaías 9,6. Outra pessoa, Gálatas 3,13. Quem achou Isaías pode ler. Isaías 9,6. Vejam que assim como Obed foi dado como filho a Noemi, o texto diz isso, no final as mulheres disseram, a Noemi nasceu um filho, assim também o profeta Isaías vai dizer que Deus nos deu um filho. Jesus é descrito aqui como sendo o filho nosso, dos leitores aqui, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E assim como Obed é dito lá que ele seria o resgatador da vida de Noemi, Cristo também foi dado como filho a nós para ser o nosso resgatador. Gálatas 3,13. Quem achou aí pode ler. Veja a conexão com Boaz e com Obed. Cristo nos resgatou. Ele é o nosso resgatador. Essa é uma primeira conexão que a gente consegue fazer. A segunda, esse resgatador, Cristo, também é nosso consolador nos dias difíceis desse mundo. Lembram lá que as mulheres disseram que Obed seria o consolador de Noemi na sua velhice? Lembra dessa palavra? Consolador. Abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Verso 20. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco a todos os dias, até a consumação do século. Veja que Cristo é também o nosso consolador nos dias difíceis. Assim como Obed seria o alento de Noemi na sua velhice, Cristo é também o nosso alento nos dias difíceis do mundo. É por isso que quando Cristo, em João capítulo 14, ele vai prometer o envio do Espírito Santo, ele se refere ao Espírito como sendo outro consolador. Outro consolador. Cristo é, portanto, o nosso consolador. Em terceiro lugar, um dia celebraremos as bodas ainda mais festivas do que as de Boaz e Ruth. Veja que o texto termina ali com as bodas, com a festa do casamento de Boaz
e de Ruth. Assim também um dia nós também celebraremos as bodas do Cordeiro. E por último, até lá, o Senhor deseja usar nossas vidas para propósitos muito maiores do que nós mesmos, a fim de que outros filhos da promessa sejam nascidos pela fé. Então vejam que assim como no fim do livro nós percebemos que Deus fez tudo na vida de Noemi para algo maior do que ela, para trazer o rei Davi, assim também Deus deseja usar as nossas vidas para fazer algo maior do que nós mesmos, para trazer outros filhos da fé ao nascimento. E aí eu vou terminar agora realmente o livro de Ruth contando uma história, ainda sobre o livro. Se você está lembrado da história toda, você vai lembrar que Ruth e Noemi chegam em Israel no dia do início da colheita da cevada. Né? Lá no capítulo 1, acho que o último versículo do capítulo 1, é dito que elas chegam em Israel, chegam em Belém, no início da colheita. Ou seja, elas devem ter saído de Moabe mais ou menos no feriado da Páscoa. No feriado da Páscoa. Entre Moabe e Israel havia um rio. Era preciso você atravessar o rio Jordão para entrar na terra de Israel. Vejam a conexão. Foi também no feriado da Páscoa que o povo de Israel saiu do Egito. Foi também no feriado da Páscoa que Cristo morreu. Então, assim como Cristo morreu e com ele morreu a nossa velha natureza na Páscoa, e como o povo de Israel saiu da escravidão do Egito na Páscoa também Ruth e Noemi deixam a terra da idolatria e entram em Israel. E elas vão passar ali mais ou menos 50 dias, algo em torno disso, perto de 2 meses, colhendo. Essa festa do casamento provavelmente acontece em Pentecostes. E é interessante que é exatamente nessa ocasião que o nascimento, que a concepção de Obed é narrada. Obed deve ter sido concebido no feriado de Pentecostes. O que é que aconteceria alguns milhares de anos depois também, no feriado de Pentecostes, em Atos 2? O que é que aconteceria? A descida do Espírito Santo. E nesse dia, milhares de pessoas também nasceriam para a fé em Cristo Jesus. Então vocês vejam como a história de Ruth e de Noemi nesse livro é a história da conversão. É a história de Deus levando adiante a redenção do seu povo escolhido, do povo eleito por Ele antes da fundação do mundo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Gostaram do livro? Foi bom? E nos trouxe para a sua vontade também, né? É interessante isso que eu já ia te chamar de Noemi, ó. Eu falei tanto que... É interessante isso que o Rejane falou, porque a vontade de Deus era trazer Ruth e Noemi para a sua terra, né? E o autor aos Hebreus vai dizer que nós já chegamos a Jerusalém. Ou seja, Deus nos trouxe também. Vocês têm chegado à cidade celestial, a Jerusalém, a igreja dos primogênitos de Deus, ele vai dizer. Ou seja, Deus fez exatamente isso conosco, quando nos tirou da nossa Moabe, da terra da incredulidade, e pela fé nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Minhas irmãs, semana que vem eu não darei a lição, convidei o nosso irmão Vitor, ele trará uma lição especial aí. E depois temos o domingo de carnaval, depois, se Deus permitir, vamos começar o livro de Esther. Se Deus permitir. Deus nos abençoe e até lá.